Prosseguindo com a leitura do documento público Dossiê Capoeira, Cidades da Capoeira. Recife. Desenvolvimento da arte capoeiragem no Recife. O Recife também teve capoeiristas valentes que se tornaram lendários, como Nascimento Grande, Adama, Chico Cândido, Antônio Florentino e muitos outros. Como no Rio de Janeiro, a capoeira pernambucana sofreu forte repressão policial, forte repressão do Estado, defrontando-se com o estigma do crime e da marginalidade. Por outro lado, os capoeiras recifenses também estiveram envolvidos na capangagem eleitoral e na proteção de figuras políticas, bem como na constituição da Guarda Negra e na campanha da Guerra do Paraguai. No que se refere ao Carnaval, há ainda mais um paralelo com a história da capoeira no Rio de Janeiro. Se a ginga dos capoeiristas influenciou o Carnaval carioca através da dança do mestre-sala e porta-bandeira, no Carnaval de Pernambuco, sua presença é ainda mais ostensiva, já que os capoeiras foram os criadores do passo do frevo no Carnaval. Apesar de sua importância histórica, poucos são os estudos e pequeno o levantamento bibliográfico e documental existente sobre a capoeira em Recife. Mesmo assim, o reconhecimento da influência da capoeira na cultura urbana da capital de Pernambuco é um fato, mas é uma trajetória ainda pouco conhecida, se compararmos ao que já tem sido levantado há algum tempo por pesquisas em torno do Rio de Janeiro e de Salvador. Enquanto estas cidades já possuem um acervo significativo de histórias e personagens, a crônica da capoeira no Recife permanece um campo relativamente restrito em referências detalhadas sobre o cotidiano dos capoeiristas ao longo da história e de sua presença viva nos espaços da cidade. As indicações existentes na bibliografia consultada revelam, sobretudo, a relação dos antigos capoeiras com as rivalidades entre as bandas de música nos primórdios do Carnaval e com a origem do passo. A maioria das referências sobre o passado dos capoeiras nessa cidade refere-se à sua presença no Carnaval de rua. A frequência de libertos e escravos de ganho nos clubes pedestres durante a segunda metade do século XIX sugere que a experiência urbana da escravidão no Império é um traço inseparável da história da capoeira no Recife. Gilberto Freire reproduz uma imagem típica e muito divulgada da ação fatal dos capoeiras na cidade do Recife. Às vezes, havia negro navalhado, moleque com os intestinos de fora que uma rede branca vinha buscar. As redes vermelhas eram para os feridos, as brancas para os mortos, porque as procissões com banda de música tornaram-se o ponto de encontro dos capoeiras, curioso tipo de negro ou mulato da cidade, correspondendo ao tipo dos capangas e cabras do engenho. O forte do capoeira era a navalha ou a faca de ponta. Sua gabolice, a do pichain penteado em trunfa, a da sandália na ponta do pé quase de dançarino e a do modo desengonçado de andar. A capoeiragem incluía, além disso, uma série de passos difíceis e de agilidades quase incríveis de corpo, nas quais o malandro de rua se iniciava como que maçonicamente. Nessa descrição, Gilberto Freire reproduz as principais linhas que, ainda hoje, configuram o perfil dos antigos bravos e valentes.
Sua atuação junto às bandas de música nas procissões e festas de rua, seu caráter urbano e sua ligação com a malandragem e o crime. Mas é principalmente através da história do carnaval que a memória da capoeira antiga do Recife se constrói. Mas é principalmente através da história do carnaval que a memória da capoeira antiga do Recife se constrói. A referência às primeiras corporações de ofício, formadas por carregadores do porto, nas origens dos clubes de rua, confirma essa característica e aproxima a capoeira do Recife dos primeiros folguedos urbanos. No Recife, o desenvolvimento da arte capoeiragem tem que ver com o desenvolvimento das festas carnavalescas. Que legal! Os desfiles das corporações reuniam trabalhadores de diversos ramos que batizariam os primeiros clubes. Catarina Real nos dá notícia de alguns desses clubes, intimamente associados aos laços de ofício entre trabalhadores urbanos já no final do século XVIII. Clubes dos ferreiros, dos vasculhadores, dos espanadores e outros, prosseguindo a prática daquelas corporações que empunhavam seus estandartes e marchavam pelas ruas no Corpus Christi e nas festas de reis, envolvendo a massa de trabalhadores pobres, entre os quais se destacavam justamente os libertos e descendentes de escravos. A tradição dos dois grandes rivais, o Clube das Pás e o Vassourinhas, também traz a marca dessa origem. Pereira da Costa, em um estudo publicado na revista do IHGB, refere-se à presença das bandas militares naqueles desfiles do século XVIII e neles à atuação dos capoeiras. O autor lembra de duas excelentes bandas de música que, pelo ano de 1856, existiam entre nós. A do 4º Batalhão de Artilharia e uma outra pertencente a um corpo da Guarda Nacional, formando dois partidos de capoeiras que eram violentos rivais, o 4º, que apoiava o 4º Batalhão, e o Espanha, que apoiava a Banda da Guarda Nacional. Pereira da Costa lembra ainda que tal rivalidade encerra-se com a ida do 4º para a Guerra do Paraguai, em 1865. Esses dois partidos reproduziam a rivalidade entre as bandas de música, cujo encontro resultava em lutas e hostilidades entre os grupos de capoeiristas que as acompanhavam. Essa realidade, muito semelhante à realidade das maltas do Rio de Janeiro junto às bandas militares, durante a segunda metade do século XIX, prolonga-se pelo carnaval dos clubes pedestres do início do século XX, e nesse percurso mistura-se ao variado repertório do Carnaval de Recife. Pereira da Costa registra, inclusive, os versos de hostilidade que bramavam entre si os bravos, enfrentando-se à saída das bandas. Viva o 4º, fora o Espanha, cabeça seca é que apanha, ou esses. Não venha chapéu de lenha, partiu, caiu, morreu, fedeu.